Política a Serviço da Vida. Esse é o programa da comunidade Luz da Vida. E hoje, nossos convidados, temos aqui o Nicolas Candiotti, que é economista, e também o doutor Murilo Rezende Ferreira, ele que é doutor em economia pela Fundação Getúlio Vargas. No bloco anterior, nós estávamos falando com o Nicolas, ele fechou o bloco dizendo que nós precisamos começar a entender essas questões, né, Nicolas? Como é que passo podemos dar para esse entendimento maior, para que possamos, então, a partir desse entendimento, agirmos, né? Eu sempre penso assim, em 3 pontos, eu achei muito interessante, né, que eu, numa entrevista que eu fiz outro dia, onde a pessoa colocou 3 aspectos que eu achei muito interessante, ou seja, oração, estudo e ação, né? Mas nesse entendimento, o que poderíamos, na sua visão, poderíamos fazer? Tá. Então é o seguinte, né? Então a gente precisa começar a fazer um esforço realmente, hoje em dia eu diria que é um esforço bastante grande, tá ok? Um esforço de ordem intelectual, para a gente começar a tentar entender o que está acontecendo. Então, como é que isso se dá? Né? Bom, então é assim. Aqui no Brasil nós já temos uma formação extremamente deficiente, correto? Infelizmente a situação das nossas universidades é uma situação catastrófica, onde você encontra professores que não sabem conjugar direito sujeito e verbo, tá ok? É uma coisa, você vê, é fácil você encontrar por aí professores do curso de letras que desprezam totalmente a gramática da nossa língua, uma série de coisas nesse sentido. Acredito que foi o Winston Churchill que disse o seguinte: olha, para você restaurar um pouco da sanidade mental do país, você tem que começar a restaurar a linguagem. Porque se as pessoas não sabem mais falar, se as pessoas já não conseguem mais ter o domínio da língua, então elas já não sabem direito expressar os seus problemas, elas não conseguem sair de dentro do seu próprio subjetivismo. Então, para que você comece a entender alguma coisa, a primeira coisa é essa: a gente tem que começar a tratar direitinho de cuidar aqui da nossa língua, do nosso idioma. Uma outra coisa que é importante é o seguinte: aqui no Brasil nós temos também a mania, né, de que se o sujeito ele estuda alguma coisa, ele só pode fazer isso ou por prazer ou por dinheiro, né? Quer dizer, a simples ideia de que você tem que entender, você precisa entender alguma coisa por um motivo puramente científico, por um motivo puramente intelectual, quer dizer, você ter uma vida intelectual, uma vida de estudos, isso é uma coisa que já desde do Lima Barreto aqui não existe no Brasil, né? Então, digamos assim, essa cultura do estudo precisa nascer aqui no Brasil. As pessoas precisam entender que existe uma coisa chamada vida do espírito, vida de estudo, vida intelectual. Então, acho que aliado a isso, para quem vai tentar começar a entender um pouco como é que as coisas estão funcionando aqui no Brasil, eu acho que, claro, evidentemente, sem o apoio do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente não vai a lugar algum, né? Então, é claro que uma vida de oração é importante, é claro que o sujeito poder frequentar os sacramentos da igreja, isso é muito importante, mas é preciso que haja realmente assim, uma vontade da gente começar a olhar para as coisas, a gente começar assim, a ter uma espécie assim, de vida, de prazer no próprio entendimento das coisas. Essa é uma cultura que precisa aparecer aqui no Brasil. E, enfim, diante de uma circunstância como essa, aqui a gente não está tentando dar solução para nada, atenção, isso é uma coisa importante, porque nós mal entendemos o problema das coisas que estão acontecendo no mundo, aqui no Brasil as coisas são muito complicadas. Então, antes da gente começar, muitas vezes, querer fazer um movimento assim, um movimento assado, não, o ponto é esse. Eu acho que para já está muito bom, muito suficiente se as pessoas começam a entender a complexidade do mundo que vive. Né? Querer dar um passo além disso daqui agora, eu acho que é um pouco assim, botar o carro na frente dos bois. Então, o primeiro passo seria esse entendimento, essa compreensão maior do que está acontecendo no momento. E na sua visão, Murilo? Eu acredito que tudo começa pela imaginação, né? Eu acho que o problema hoje no Brasil muito grave, nesse sentido que o Nicolas estava falando, da perda da verdadeira intelectualidade, da linguagem, é que, assim, pelo amor de Deus, o imaginário das pessoas está sendo formado pelas novelas da Globo, gente. As pessoas discutem isso, as pessoas... imagina, você... sério, essas pessoas têm um imaginário formado por isso, a própria espiritualidade cristã verdadeira, ela se torna quase inacessível. Porque você não está em contato com virtudes humanas, com qualidades humanas que são propícias nem à vida intelectual, muito menos à vida espiritual que se sobrepõe a ela.
Então eu costumo dizer assim, se as pessoas não voltarem a ler a literatura do passado, que é uma grande chave, a grande literatura do século XIX, o nosso Machado de Assis, Balzac, Dostoiévski, esses grandes romancistas que mostraram a gente assim, muitas vezes assim, o fundo negro do mundo moderno que estava surgindo sobre as cinzas da igreja. Essa literatura, como você citou, Murilo, você acha que seria um ponto importante resgatar essa leitura que ficou perdida no passado? Sem dúvida alguma. Machado de Assis, é o ponto número Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, escritor, assim, Lima Barreto, José Geraldo Vieira, um escritor recente do Brasil, pouco conhecido, mas que foi talvez vale nosso a pena até mencionar que o próprio Karl Marx, uma das fontes principais de leitura dele foi justamente Balzac. Foi, exatamente. Para entender como é que funcionava a França, etc. O que Balzac escreveu, Balzac morreu na primeira metade do século XIX. E o que ele escreveu é a França até o século XX, até hoje. Mas um livro que eu costumo sempre citar para as pessoas, sempre mencionar, que elas devem buscar no começo dessa busca, assim, para resgatar um fio da meada, o fio do sentido. A gente fala assim, olha, eu tenho minimamente a ambição de entender em que mundo eu estou, um dos grandes clássicos do século XX, infelizmente hoje muito desconhecido, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que foi um aviso e não muito uma ficção. Ali ele queria alertar as pessoas o quê? Sobre o projeto de um governo mundial, onde a ciência social, a psicologia vai ser usada para manipular o comportamento humano e, nas palavras dele, criar uma ditadura onde as pessoas vão amar a sua própria escravidão, a sua própria servidão. A gente observa o quê? Um dos lemas desse admirável mundo novo, desse governo mundial, curiosamente, a promiscuidade obrigatória. As pessoas não podiam ter família, as pessoas não podiam ter sentimentos profundos, conhecer a Bíblia, conhecer a grande literatura. Elas tinham que viver numa redoma de pequenos prazeres, curiosamente, gerar algo muito parecido com a música eletrônica atual, esse cenário de festinhas, baladinhas, cinema, entretenimento de massas, tudo isso ele já previu ali com perfeição como isso seria usado para o controle. Então, assim, olha, sem esse movimento de regresso, sem a gente entender assim, olha, a igreja, além de ser a sede contínua do cristianismo, ela é também a própria vida da humanidade, ela também manteve o mundo antigo. O mundo antigo, a cultura antiga, a filosofia grega, a própria literatura antiga foi preservada por quem? Pela igreja. Então, quer dizer, o que o mundo moderno quer fazer, essa nova ordem mundial quer fazer, é criar uma civilização completamente controlada de cima, sem raízes com o passado, sem raízes com tudo que é profundamente humano. Se a gente não resgatar isso... Poderíamos então dizer... A partir desse resgate, como você está colocando, o Nicolas também colocou, desses estudos, voltar a recorrer a essa literatura já citada, não poderíamos colocar aí como um ingrediente, pelo menos na minha visão, eu penso dessa forma, ou seja, sem a luz do Espírito Santo, essa leitura vai produzir pouco fruto, mas com o Espírito Santo ela poderá, potencializar o entendimento, ampliar a compreensão e daí inspirar ações que possam fazer frente a isso que está aí. Por exemplo, será que a pessoa precisa ficar diante de um canal de televisão, que está sendo deformado, está sendo destruída a sua família? Não era melhor então ela desligar essa televisão e pegar ali Monteiro Lobato? Pegar a Bíblia. Mas tem que fazer isso com prazer, né, Isaacson? A questão toda hoje é recuperar o prazer nisso. Se a gente fica aqui, igual aqui, gente, estou com o meu celular aqui. Isso aqui é pode ser uma grande vantagem, mas é uma das grandes pragas do mundo moderno, porque é uma coisa que deixa a gente... Basicamente, se a gente fica o tempo inteiro no WhatsApp, no Facebook, depois conecta na televisão, a gente não consegue se concentrar em nada. E a leitura, ela exige a concentração. Parar a família, ao invés de ficar todo mundo grudado na telinha, começar a contar histórias, você chegar para as crianças e começar a contar contos de fada, as velhas histórias da humanidade, a própria Bíblia. Para fazer isso,
a gente precisa ter concentração, a gente precisa voltar a aprender a conversar um com o outro. Essa arte, a gente perdeu ela. E quer dizer, se for cada um isolado, tentar fazer isso aqui na marra, de voltar à leitura, não vai dar certo. Porque as pessoas elas vão buscar algo artificial. Então nós precisamos resgatar essa arte de convivência, de leitura. Exatamente. Porque a leitura ela era feita para quê? Para que as pessoas conversassem sobre ela, os insights espirituais, intelectuais que os grandes romances passavam. As pessoas discutiam isso na rua. É o papel que hoje foi usurpado pela TV, por uma telinha que domina a nossa cabeça e a gente não conversa mais com o outro sobre qualquer outra coisa. Se não criar, quer dizer, se a gente não criar grupos propícios a isso, por exemplo, talvez um dos momentos históricos mais bonitos em termos intelectuais do mundo tenha sido Viena no final do século XIX, o antigo Império Austro-Húngaro, começo do século XX. Viena era famosa pelo quê? Pelos grandes cafés de Viena, onde todos os intelectuais se encontravam e aquele ambiente extremamente civilizado, onde, assim, quer dizer, aquele mundo belíssimo ao mesmo tempo. E você poderia, às vezes, quer dizer, todos os grandes pais de várias ciências, psicologia, economia, você estaria tomando um café ali, tendo aquele prazer, e vocês, quer dizer, a noitada deles era uma conversa entre os maiores intelectuais. O que é uma noção de uma noitada nossa hoje? É só a gente comparar o que é a noção que a gente tem na nossa cabeça, né? Vamos pensar na nossa música hoje, né? Que nos cerca. Todos nós passamos por isso, de uma vulgaridade, de uma brutalidade desumana, anticristã. E, no entanto, onde é que está? Por que a gente abandonou a verdadeira arte? Por que a gente, quer dizer, voltar a ter isso, a verdadeira sensibilidade estética, o amor pelo que é bonito no ser humano, a boa conversa, a boa música, tudo isso vai fazer parte dessa recuperação. Se a gente... São Tomás de Aquino, ele fala... Vamos até criar espaços para... Criar espaços, principalmente. Uma coisa, a gente esteve até conversando um dia, que é uma coisa assim, a juventude hoje, por que esses grupos militantes radicais conquistam a juventude, né? E muitas vezes usurpam dos próprios pais, da igreja. Eles fornecem uma fonte de convivência e a gente muitas vezes não tem isso, não tem um bom café, não tem um lugar de convivência da juventude onde eles possam bater um papo franco sobre a espiritualidade, intelectualidade, Santo Agostinho, Machado de Assis, e perceber que, gente, isso é muito melhor do que novela, gente. Depois que você entende o que é a verdadeira literatura, o que isso significa para o ser humano, a profundidade do espírito humano, expressa na igreja, expressa na literatura, expressa na filosofia, você nunca mais quer abandonar isso, expressa na música. Então a gente precisa voltar a criar essas zonas de convivência em nível local, família, igreja. A gente tem que sair da conversa superficial, isso é essencial. Acho que só uma coisa, até comentando isso que você está falando, acho que uma coisa que é importante nessa questão toda que você está dizendo é o fato do seguinte: hoje nós não estamos mais acostumados com a solidão, certo? Inclusive um dos professores nossos, filho do professor Olavo, uma vez ele disse o seguinte, assim, olha, eu acho que a gente pode rastrear essa confusão que está acontecendo no mundo hoje desde o momento que as pessoas perderam o costume da própria solidão, de ficarem sós. Tem um trecho de no contemplar, Evangelho, né? De contemplar. Tem um trecho no Evangelho, né, que o Cristo ele diz o seguinte: olha, quem não ajunta comigo espalha. E o que existe hoje, quer dizer, uma das ferramentas que a nova ordem mundial tem para, digamos assim, animalizar o homem é justamente dispersá-lo. Quer dizer, criar todos os tipos de instrumentos possíveis para fazer com que o sujeito ele deixe de estar concentrado. Eu estive aqui agora no Mosteiro Trapista, faz pouco tempo, e tinha um monge lá, ele me contou uma situação que eu achei impressionante. Ele disse que teve um sujeito que ele queria entrar na cartucha, postulante. Ele disse que o sujeito entrou, ficou 2 dias na cartucha. A cartucha é um mosteiro bastante austero, né, nessa questão da contemplação, da vida contemplativa, da solidão. O sujeito ele não aguentou, ele fugiu da cela, ele pulou o muro do mosteiro, porque ele não aguentou aquela situação
da própria solidão que a cartucha impõe. Né? Então, quer dizer, todo o grande trabalho da arte, tudo isso aqui que o Murilo está comentando, isso aqui é uma coisa importante porque está relacionado com o sujeito ele construir uma vida interior, uma vida espiritual. E essa é a condição que nós temos aqui para ter esse tipo de concentração espiritual que o Cristo fala no Evangelho, que é uma coisa absolutamente importante. Assim, isso aqui é o que diferencia a gente da mera dispersão animal, né, que os outros seres vivem. Né? Precisamos então reconstruir essa vida espiritual, essa vida interior, para fortalecermos na busca e também com propostas claras e concretas no sentido de reverter esse quadro que aí está. Eu até queria deixar uma recomendação para o telespectador, né, nesse sentido aqui, que eu acho que a gente foi para um ponto muito interessante, que é procurem, entrem lá no Google e digitem assim, por que a beleza importa? É um documentário feito por um filósofo britânico, Roger Scruton, em que ele vai discutir exatamente isso, olha, a importância da beleza, de recuperar a beleza da nossa vida. Nossas cidades são feias, foram construídas por arquitetos modernistas, que têm concepções de mundo anti-humanas, anti-espirituais. A gente vive no meio do barulho e do caos, e enquanto a gente não recuperar alguma esfera da nossa vida, essa paz interior, essa paz da concentração, até falar em espiritualidade é difícil. Por isso que muitas vezes a gente leva, infelizmente, a gente leva o barulho do mundo para dentro da igreja. A gente tem o canto gregoriano, mas a gente toca rock dentro da igreja. Infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Agradeço muito a presença do professor Murilo, do Nicolas. E para as considerações finais, eu provoco vocês perguntando qual o legado que vocês gostariam de deixar. O que vocês diriam para os seus netos? Acho que vocês nem filho vocês têm, né? Não, ainda não. Então, o que vocês diriam para os seus netos? Para fechar, então, o nosso programa, e desde já agradecemos a participação de vocês. Olha, eu acho que, como eu estava falando aqui, essa questão da beleza, né? Eu falo assim, olha, tendo os meus filhos e posteriormente os meus netos, agora eu já vou ser tio, né? Eu, assim, primeiro, eu quero cuidar da educação deles. Eu não quero largar o meu Cuidar da educação. Eu não quero largar o meu filho numa escola. Eu não tenho confiança na escola brasileira hoje. Eu tenho até pavor de quando eu vejo a educação que os professores estão recebendo. Então, óbvio, eu posso seguir a formalidade do mundo, mas eu vou cuidar da educação do meu filho. E eu quero ter certeza que ele não se tornou uma marionete dessa nova ordem mundial, um ser humano sem peito, sem conhecer qual é a sua própria tradição. Eu quero ter certeza que ele sabe o que é a igreja, ele sabe o que é a cultura humana, a grande literatura, as grandes obras de arte. Quer dizer, para além, a gente muitas vezes hoje a nossa preocupação é meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser engenheiro. É óbvio, é importante a gente ter uma formação, uma profissão para poder manter a nossa família, mas acima de tudo a gente tem que pensar assim, gente, mas isso não diz respeito ao verdadeiro destino do homem. A gente trabalha para viver e não vive para trabalhar. O verdadeiro destino do homem deve ser preservado, né? Isso. E você, Nicolas? Bom, eu diria o seguinte, Émile Cioran, que foi um escritor romeno que vivia na França, ele, a respeito de um amigo dele, também um filósofo romeno chamado Petre Tutsia, perguntaram para ele, o que é que você via de grande nesse filósofo, nesse sujeito chamado Petre Tutsia? E o Émile Cioran, ele diz o seguinte, ele era um homem que não mentia. Ele é um homem que nunca mente. Bom, eu acho que hoje, a crise que nós estamos vivendo hoje é uma crise espiritual, certo? Então, como dizia também um outro escritor, o Henry Miller, ele diz o seguinte, olha, em tempos de crise espiritual, não adianta a gente tentar fazer uma pose da gente ser bom, sabe, da gente querer fazer aquela pose de, não, vou ser um bom sujeito aqui, bom filho de família. Olha, infelizmente, em tempos de crise espiritual, o que conta é dizer a verdade. Então, eu acho que, se eu pudesse deixar um legado, assim, de poder, das pessoas que estiverem em torno de mim, dos meus filhos, enfim, de saber que, olha, existe o certo e o errado, existe uma coisa chamada dever, existe uma coisa chamada verdade, e a gente tem que amar isso. Né? Eu acho que isso aqui já vai ser excelente, isso aqui já vai ser muito bom, porque a grande verdade é que nós detestamos a verdade, nós não queremos saber as coisas.
A gente quer colocar a cabeça debaixo do chão aqui. A gente quer virar avestruz, de preferência num sofá quentinho. Exatamente, a gente quer fazer filosofia do avestruz. Né? Então, eu acho que esse amor pela verdade, de fato, eu acho que é a coisa mais bonita, aquilo que nos, em certo sentido, é a condição da nossa própria humanidade. Política a serviço da vida. Agradecemos a sua audiência, agradecemos a presença do professor Murilo, do Nicolas, e a verdade deve prevalecer a serviço da vida. Esse é um programa da Comunidade Luz da Vida e voltamos no nosso próximo encontro. Fique com Deus.